Olá! Vamos para a nossa quarta semana de aulas e última. Estamos finalizando o nosso curso. Essa semana nós iremos falar sobre a contabilidade pública. O conteúdo está dividido em conceito da contabilidade, noções do plano de contas do setor público e das demonstrações contábeis do setor público. A contabilidade pública. Então, vejamos. Em termos de conceito, o que nós vamos ter? A contabilidade é uma ciência que visa registrar, estudar, analisar e controlar econômica, financeira e patrimonialmente todos os fatos que ocorrem em uma entidade. Não é diferente no setor público. Nessa área, a contabilidade tem como campo de aplicação o setor público, ou seja, todos os entes que fazem parte da administração pública. Todos eles estão obrigatoriamente sujeitos à aplicação das regras da contabilidade pública. O objeto de estudo é o patrimônio público, no caso, de todos os entes do setor público que são geridos. A gestão do patrimônio público, ela é realizada por meio do orçamento público. Então, o que nós temos? A vinculação da contabilidade com o orçamento público é muito estreita. O objeto de estudo dessa área é o patrimônio público e a forma de gerir esse patrimônio é por meio do orçamento. Então, a contabilidade pública, ela tem mecanismos de controlar, de registrar e estudar os fatos que estão relacionados ao orçamento público. Os principais marcos legais da contabilidade pública no Brasil, além da Constituição Federal, seria a Lei 4.320 e suas alterações posteriores, considerada como a Bíblia da contabilidade do setor público no país, e a Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi promulgada visando exatamente gerar uma possibilidade de responsabilização maior aos governantes brasileiros. O plano de contas aplicado ao setor público, ele visa o quê? Um plano de contas, ele visa sempre a padronização de procedimentos ou de registros contábeis. Quando nós falamos de um plano de contas aplicado ao setor público, ele tem algumas diferenças num plano de contas aplicado ao setor privado. Por quê? Além dele padronizar os procedimentos e os lançamentos, ele vai possuir classes que vai gerar ou possibilitar a geração de informações de 3 tipos de natureza diferentes: patrimonial, orçamentária e de controle. Então, patrimonial, por quê? Porque se precisa controlar e registrar todas as ocorrências de natureza patrimonial. Orçamentária, por quê? Porque a contabilidade pública, vinculada ao orçamento público, precisa controlar todas as despesas e receitas públicas que vão refletir nas modificações patrimoniais. E a natureza típica de controle, que seria o controle das contas, dos gastos e arrecadação públicas. O plano de contas aplicado ao setor público possui uma estrutura onde ele está dividido em 8 classes, sendo que as 4 primeiras geram informações de natureza patrimonial, as 2 próximas geram informações de natureza orçamentária e as 2 últimas informações de controle.
codificação 1 no plano de contas aplicado ao setor público está relacionado a todas as informações que geram movimentação no ativo da empresa, onde estão classificados os bens e os direitos. No 2, gera-se todas as informações a respeito de mudanças no passivo, aonde estão as obrigações. No grupo 3, nós temos as variações patrimoniais diminutivas, que estão relacionadas a todas aquelas variações que ocorrem no patrimônio da empresa e que fazem com que o mesmo tenha uma redução. No 4, nós temos as variações patrimoniais aumentativas, que é onde ocorrem as movimentações no patrimônio e que geram aumento do mesmo. Os itens 3 e 4 estão diretamente relacionados ao controle ou à execução orçamentária, porque o resultado do valor patrimonial vão vir do resultado orçamentário. No item 5, nós vamos tratar de todos as mudanças que ocorrem a partir da aprovação, planejamento e orçamento. No 6, da execução, planejamento e orçamento. No item 7 e 8, nós vamos tratar dos controles devedores e no 8 dos controles credores. Controles devedores são aqueles controles aonde nós vamos tratar de todos os controles sobre as despesas públicas, variações diminutivas, bens e direitos. Controles credores, nós vamos tratar de tudo aquilo sobre arrecadação, diminuição do patrimônio e passivo. As demonstrações contábeis do setor público, elas estão divididas em balanço orçamentário, financeiro, patrimonial, variações patrimoniais, demonstração de fluxos de caixa, mutações do patrimônio líquido e notas explicativas. O balanço orçamentário vai mostrar as receitas e despesas previstas e confrontar essa previsão com o que foi realizado. Então, no orçamento, nós já vimos as receitas são previstas e as despesas fixadas. No balanço orçamentário, vai ser demonstrado o quê? O valor das receitas previstas confrontadas com as despesas, com as receitas que foram de fato arrecadadas. As despesas que foram fixadas com as despesas que foram de fato executadas. E a partir desse balanço orçamentário, nós vamos obter um resultado que pode ser superávit orçamentário ou na execução, déficit orçamentário na execução ou equilíbrio orçamentário. Superávit orçamentário na execução é quando as receitas arrecadadas elas superam as despesas empenhadas. Déficit orçamentário é quando as despesas empenhadas superam as receitas arrecadadas. Equilíbrio orçamentário, na prática, é praticamente impossível. Equilíbrio orçamentário seria quando as receitas arrecadadas são iguais às despesas empenhadas. O balanço financeiro seria o demonstrativo que vai demonstrar ou vai apresentar as despesas e receita, tanto orçamentárias quanto extra-orçamentárias. Como se diz o nome, ele é financeiro. Ele vai mostrar todas as entradas e saídas de recursos, advindas de receitas e despesas públicas. E vai demonstrar também os saldos de caixa
que haviam no exercício anterior e que vão ser transferidos para o exercício seguinte. Ou seja, nós vamos demonstrar efetivamente o que havia no caixa, o que entrou com as receitas públicas, o que saiu com as despesas públicas e quanto que vai sobrar para o próximo exercício. Balanço patrimonial. Balanço patrimonial vai demonstrar a situação do patrimônio público. Vai representar os ativos e passivos. Então, ativos, bens e direitos. Passivos, obrigações da empresa. Circulantes, quando é curto prazo, e não circulantes, quando são a longo prazo. E o patrimônio líquido, que seria a diferença entre os ativos e passivos, e no setor público é denominado de ativo real. Por quê? Se o ente vender todos os bens públicos e receber todos os direitos, e com esse recurso efetuar o pagamento de todas as obrigações, vai sobrar um valor em forma de ativo. A demonstração das variações patrimoniais. Ela vai demonstrar todas as variações que ocorreram no patrimônio durante um exercício social, que resultam ou não da execução orçamentária. Então, nós podemos ter alterações patrimoniais que vieram das receitas, da movimentação das receitas e despesas orçamentárias, ou não, que podem ter vindo de outros tipos de operações que não estavam previstas no orçamento. E vai indicar o resultado do exercício, o resultado patrimonial, que seria o déficit ou superávit, não orçamentário, mas patrimonial, correspondendo ao que nas empresas comerciais nós chamamos de lucro ou prejuízo. Essas variações podem ser aumentativas ou diminutivas. Quando as aumentativas excedem as diminutivas, nós teríamos superávit. As diminutivas excedem as aumentativas, teríamos um déficit. Demonstração dos fluxos de caixa. Ela vai mostrar as entradas e saídas de caixa que realmente, efetivamente ocorreram em fluxos operacionais, como, por exemplo, as entradas que houverem em caixa por meio de arrecadação de receitas tributária, as despesas que houveram por meio de aquisição de material de consumo. Saídas e entradas de caixa de investimento. Por exemplo, seriam, no caso de investimento, uma entrada de caixa seria, por exemplo, o recebimento de algum valor que foi emprestado. A saída de caixa em termos de investimento, a aquisição de um imóvel. Financiamento, uma entrada de caixa por meio de financiamento, quando o ente público contrata a operação de crédito. Uma saída de caixa de financiamento, quando há o pagamento de uma parte do principal da dívida. Ele vai demonstrar todas as fontes desses recursos, que são operacionais, investimentos e financiamentos, e o saldo de caixa na data das demonstrações contábeis. A demonstração das mutações do patrimônio líquido vai mostrar qual que foi a evolução ou as variações ocorridas no patrimônio líquido do ente público ou do ativo real em todas as contas que vão compor esse grupo. Então, em termos de mutações do patrimônio líquido no setor público, nós temos o quê? Nós temos o valor que seria de todas as variações ocorridas por meio de superávit patrimonial e déficit patrimonial, reservas que podem ser criadas por esses entes. E notas explicativas. As notas explicativas, elas servem como quadros de
explicação, de esclarecimento, onde são apresentados os itens mais relevantes a respeito de formas de mensuração, formas de cálculo e outras informações que sejam relevantes. A ordem de apresentação das notas explicativas, existe uma ordem para que elas sejam apresentadas, aonde vem as informações gerais sobre o ente público, qual é esse ente, se é um município, como que ele é formado, como que são as atividades econômicas, a população e etc. O resumo das políticas contábeis, que são mais significativas. Então, por exemplo, se existe a aplicabilidade de recursos em empresas públicas, se não existe. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados. Então, por exemplo, na demonstração de fluxo de caixa, é estruturado um valor de investimento. Nas notas explicativas, deve vir o detalhamento, investimento em que, quando que foi feito. E outras informações que sejam relevantes para que seja possível esclarecer todas as demonstrações contábeis. Bom, eu espero que tenham aprendido, ou pelo menos conseguido ter noções da área de contabilidade pública básicas, para que vocês possam passar a entender melhor os demonstrativos da área contábil e a importância dessa área de conhecimento para o setor público. Dessa forma, nós encerramos o nosso curso. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado e que ele auxilie de fato a todos a uma atuação mais cidadã, com possibilidades de uma compreensão melhor a respeito desses instrumentos, a respeito da forma como a contabilidade pública e o orçamento público são significativos para que nós possamos atuar junto aos nossos representantes na forma como os recursos são arrecadados e são gastos. No mais, foi um prazer e eu espero que nos encontremos em próximas oportunidades. Um grande abraço.